Agostinho Teixeira, é difícil achar quem fale hoje. Os caras estão tudo com medo de falar. O Guilherme foi um que nós ligamos e falou, né? Pelo menos o Guilherme falou, o Márcio França vai falar também. Não sei se daqui a pouco ou já tá aí. Tá aí, Guilherme? Hein, Guilherme? Deve estar, porque o Guilherme deve estar fora daí, acertando com o Márcio França. O Márcio França está me ouvindo. Vamos direto para ele, né, Guto? Vamos para ele. Vamos lá. Vamos para ele direto. Márcio, bom dia. Márcio, hoje está difícil arrumar alguém para falar, viu? É aquela história que eu falo. Tem um monte de gente corajosa no Brasil, mas quando tem que falar, ou não fala nada falando, ou realmente se escusa em dar entrevista. Você é um tipo de cara que nunca se escondeu, pelo menos eu nunca vi escondido em momentos decisivos da nação. Bom, a pergunta que eu fiz para o Boulos é a primeira que eu faço a você. Depois daquele discurso belicoso do presidente Jair Bolsonaro, um discurso com frases golpistas e atacando uma instituição e o ministro dessa instituição, como é que amanhece o Brasil hoje com tentativas aí até de pedido de impeachment do presidente da República, da qual faz parte, foi citado pelo menos o seu partido ao lado do PSDB. Bom dia, Márcio, é um prazer falar contigo. Bom dia, Datena. É um prazer falar. Hoje é dia 8, né? A gente era para estar todo mundo num dia pós a independência tranquilo, porque geralmente a independência era o dia dos desfiles, as pessoas estavam pensando agora no dia a dia, né? A carne a R$50, o gás a 100, enfim, a pessoa que não está arrumando emprego, quem está pensando agora em vestibular, enfim. E nós estamos aí de novo com essa história desse reme-reme que não acaba, né? Porque é engraçado que antigamente, Datena, quem ganhava as eleições ficava feliz e quem perdia ficava triste. Com o Bolsonaro, com o Dória, houve uma inversão, né? Parece que quem ganhou ficou triste. Eles ficam o tempo todo arrumando encrenca e não fazem a tarefa principal, que é governar, né? O governar é que é a tarefa, né? A gente tem muitas pessoas aí passando necessidade e a gente fica cada dia com um assunto novo. Um dia é a história da urna, outro dia é a briga com o ministro tal, depois é a briga com outro ministro. Na prática, o seu ouvinte, que é uma multidão de gente, está preocupado em saber o seguinte: vem cá, alguém vai arrumar algum dinheiro a mais para completar os R$200 aí que mal dá para as pessoas comprarem um mínimo de comida ou para comprar um botijão de gás? Quer dizer, o que as pessoas querem é a vida real, né? Essa gente fica discutindo uma coisa que, no fundo, não é muito real para a vida das pessoas. Se a discussão, nós temos um país que não é um paizinho, né, em qualquer canto do mundo, é um país muito grande, tem uma importância para o mundo muito grande. Então, tudo que é bravata, que um fica falando, eu te prendo, eu te bato, eu te não sei o que lá, olha, meu amigo, quem de verdade está disposto a falar uma frase dessa, tem que estar disposto a dar o passo seguinte. Se você não está disposto, não fale, porque, veja, nesse instante nós estamos com 3 ou 4 pessoas que eram ligadas a esse tipo de pensamento, que estão presas. Onde é que está essa braveza toda com quem está preso, né? O Roberto Jefferson está preso, aquele outro deputado está preso, o outro está preso. Quer dizer, o país tem um formato institucional. Ou bem você vai tentar fazer uma coisa, e aí tem o formato, vai fazer o impeachment. Faz o impeachment do ministro, mas o presidente do Senado já recusou. Então, quer dizer que não vai dar certo por esse caminho, né? E eu posso estar enganado, mas acho que nós todos estamos perdendo um tempo importante, que é o tempo do início dos números caindo de contaminação de Covid. A gente agora poderia estar pensando em como é que nós vamos preparar o país para esse final de ano e para o começo do ano em relação à questão da educação, que os alunos estão 2 anos sem educação à distância, né, que é mentira que as pessoas estão tendo aula remota. Quem está tendo aula remota é quem tem condição financeira da pena. As pessoas não têm celular, não têm Wi-Fi. Como é que as crianças estão tendo essa aula? Quantas pessoas você conhece que adiaram os seus tratamentos de saúde por conta da situação do Covid e deixaram de frequentar os hospitais, postos de saúde? Então, nesta hora, era para a gente estar se programando para isso. E a gente está estimulando todo dia uma atividade mais para política, no sentido
menor da palavra, né? Que é essa política que fica discutindo uma coisa meio invisível, são inimigos invisíveis, né? Primeiro, um lado achando que vai ser um inimigo, outro lado achando que vai ser outro inimigo, e quem é que está cuidando do país, né? Quem é que está cuidando do governo do Estado de São Paulo, né? Por que os nossos números são tão ruins do ponto de vista da economia, a inflação tão alta? Por que o governador não aproveita e demonstra? Ele seria um bom exemplo para dar para o Bolsonaro se ele pegasse e desse uma canetada hoje e baixasse aí um pouco do ICMS na conta de luz, né, que subiu para todo mundo a conta de luz. Se ele abaixa o ICMS, ele reduz a conta de luz. Então, combustíveis, também podia baixar o ICMS no combustível. Claro. Se ele baixa o combustível, ele dá um exemplo. Ele fala, olha, ô Bolsonaro, aprende comigo aí. Eu sou o Dória, eu sei fazer, eu vou baixar aqui o ICMS e estou reduzindo 40 centavos na bomba. Mas ninguém quer dar o exemplo com a sua atitude. Deu um bi para deputado. Ele fez o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro deu 30, ele deu um bi para deputado. Quer dizer, aí o que acontece é uma pessoa rota falando do outro maltrapilho. Quer dizer, então, se ninguém respeita as autoridades, porque eles acabam assim, eles se imitam. É todo mundo fazendo um discurso político. Vai lá, grita. No dia seguinte, cada um vai para sua casa, toma conta da sua vida e a vida continua. Eu lamento que a gente tenha que passar esses dias todos. Nós estamos em setembro, né, Datena? Praticamente indo para o final do ano. Essa era a época das pessoas estarem se programando para fazer a venda do Natal, né, tentando... E as pessoas ficam estressadas, porque onde você vai, o assunto acaba sendo esse. Né? Todo mundo fica vendo lá e a televisão passa o dia inteiro isso. Não tem como a pessoa não falar desse assunto. E aí isso faz com que a população se desestimule a encontrar soluções reais para o Brasil. O que não é possível, nós temos o maior produtor mundial de proteína. O Brasil é o maior produtor mundial de proteína de gado, de frango e tal. E a nossa gente não tem condição de comprar proteína, tem que viver só comendo arroz e feijão, porque não tem condição de comprar isso aí. E essa solução, ela pode ser dada pelo presidente, mas ela também pode ser dada pelos governadores. Os prefeitos têm a sua tarefa de poder fazer, nesse momento mais duro que nós estamos passando. Por que não dá um exemplo de baixar um tipo de tributação para dar impacto imediato e mostrar como se faz, né? Para poder mostrar. Porque a fala é importante, mas mais do que a fala é a atitude. Não adianta nada o Bolsonaro vir lá e falar, eu não vou aceitar mais ordem de não sei quem. Tudo bem, não vai aceitar ordem, no dia seguinte o Roberto Jefferson é preso. No outro dia vai outro preso. Ele vai, não, eu não vou aceitar, e todo mundo em volta dele, porque o inquérito que ele está questionando, que é aquele inquérito lá para trás, que foi feito no Supremo, ele já foi julgado pelo Supremo. O Supremo entendeu que o inquérito é constitucional, que a maneira como foi feita, porque até o próprio ministro dele fez isso, né? Votou a favor a pessoa que ele indicou. E mais recentemente, esses últimos 2 processos que houve no final de semana, que teve alguma polêmica, enfim, de busca e apreensão, foram iniciados por um procurador de justiça indicado por ele, né, pela subprocuradora de justiça. Então, não é possível que as pessoas não percebam que há excessos. Quando alguém fala, eu vou perseguir e vou atirar nas costas de uma neta do ministro Supremo. Isso não tem nada a ver com crítica. Isso é um tipo de coisa agressiva. Você que está acostumado com essa coisa, Datena, sabe quantas vezes você foi ameaçado, enfim. Agora, uma coisa é a pessoa falar isso numa roda de ele com a família dele. Outra coisa é o cara colocar na internet. Então é evidente que as pessoas têm que entender que na medida que elas colocam na internet, elas estão se expondo a serem processadas e serem condenadas. E, eventualmente, terem busca e apreensão, terem prisão, porque não é justo e não é correto que ninguém possa pegar. Por mais que eu, por exemplo, eu discordo totalmente do Dória, nós somos adversários, todo mundo sabe, enfim. Mas isso não quer dizer que eu desrespeite. Se amanhã ele passar por mim, eu não vou desrespeitá-lo, vou cuspir na cara dele. Quer dizer, não vou fazer uma graça porque acho isso errado, não é para ele, é para a instituição que ele representa, que é o governo de São Paulo. Em relação ao discurso do senhor presidente, eu não vi nada diferente do que ele vinha falando antes
Só que foi um discurso inadequado numa data tão importante para o país, né? Foi um discurso com traços golpistas, foi um discurso rigoroso demais, que ataca um ministro de uma instituição que é uma instituição de mais um dos poderes. Não se pode haver desequilíbrio de poderes, ele atacando Alexandre, ele ataca o Supremo. Enfim, não foi um discurso adequado, absolutamente não foi adequado mesmo. Daí a se pedir o impeachment dele, tem que espaço, mesmo porque já tem 120 pedidos de impeachment lá na Câmara, e todo mundo senta em cima. O Maia sentou em cima, o Lira está sentando em cima, porque é de base de apoio do governo, e não há nem tempo para processo de impeachment. Eu não sei o que isso iria produzir para o Brasil. Quando eu vi que o seu partido estava no meio, talvez de uma ligação aí com o PSDB, achei até estranho para pedir o impeachment do seu presidente. O que você acha disso, Márcio, você particularmente? Eu acho, Datena, que você deve ter reparado que é o PSD, a novidade aí foi o PSD. Foi o Kassab, né? Foi o Kassab. Do Kassab, eu me confundi porque você estaria se unindo ao Kassab para ser vice do Alckmin, o que eu acho um desperdício, porque você tem potencial para ser candidato a governo do Estado tranquilamente. Não, mas eu sou candidato a governador e você vai ver. Vamos estar juntos. Eu quero estar Alckmin, mas eu tenho convicção que nós vamos conseguir estar juntos para mostrar para as pessoas que dá para fazer de um jeito diferente, né, Datena? O que eu digo para você é o seguinte: os impeachments passam necessariamente por uma aceitação de uma única pessoa, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Aí pode ter 1, 2, 50, 300. Se ele não aceita processar um impeachment, não existe impeachment. O que pode acontecer é uma outra coisa, que é uma interdição, né? Isso pode acontecer. Quer dizer, o assunto que eu tenho algum receio é, por exemplo, quando ele fala, não aceita uma ordem do Alexandre de Moraes. Veja bem, o Alexandre de Moraes não fará uma ordem contra ele, mas pode, por exemplo, determinar a prisão, como já determinou, de pessoas ligadas a ele. Isso é porque se a pessoa extrapola o limite, determina a prisão, como qualquer juiz poderia fazer isso. E aí tem feito dessa maneira. Então fica muita falação, quer dizer, fica muita fala para pouca ação. E, claro, bota aquelas pessoas na rua, todo mundo aquilo impacta, mas agora a reação, digamos, do outro lado, é fazer um outro dia de manifestação para dizer que ele não tem a maioria. Sinceramente, Datena, quando você junta muita gente na rua, você junta 100 mil, 200 mil, 300 mil, nós somos 200 milhões. E quantos de nós não vão a manifestação nenhuma e têm sua opinião e gostariam de ter? Como é que você expressa a sua opinião? Você expressa no voto. Quando as pessoas... você vai se recordar. Durante a campanha eleitoral, me pressionaram muito para eu falar uma vez, fala que é Bolsonaro que você ganha. O Dória falou que é Bolsodória. Eu digo, eu não vou falar porque eu não acredito. E depois eu vou ter a consequência de quem convive com quem não acredita. Quem tem que conviver com esse ônus é ele, Dória, por exemplo, que pediu o voto do Bolsonaro e que agora, passado algum tempo, diz que o Bolsonaro não presta, que o Bolsonaro não sei o que lá, que o Bolsonaro não é competente, que o Bolsonaro... Mas, ora, por que não estudou isso antes de pedir o voto para ele, né? Para poder se envolver com uma campanha, sabendo que a pessoa não tem as condições necessárias para poder exercer a função. Bom, Márcio, todo mundo está falando que não quer fazer campanha, mas você matou a charada. Está todo mundo fazendo campanha e o Brasil mesmo está ao Deus dará. O povo brasileiro está ao Deus dará. Mas na questão de campanha, não adianta negar que a campanha está em pleno andamento. Eu gostei de ouvir a sua última frase. Eu entrevistei o Boulos, que é candidato, claro, ao governo de São Paulo. Existe uma dúvida se você vai ser candidato ou se você vai participar de uma coligação com o Alckmin como vice dele, uma vez que ele não aceita ser vice de ninguém. Pelo que foi dito já anteriormente, acho que até pelo próprio Kassab, que está apostando as fichas dele como governador, pedindo para que ele se filie ao partido dele, Kassab. Você seria candidato ao governo nesse momento ou não? Claro, seria candidato ao governo. Eu perdi a eleição em São Paulo, Datena, por 1% dos votos, praticamente, né, para o Dória. Eu estou em busca de quem votou no Dória e que não está arrependido. Eu ainda não encontrei. Tenho tentado encontrar por aí.
se eu tiver 1% dessas pessoas arrependidas, eu vou ganhar a eleição. Ele vai ser candidato ou a governador ou a presidente, o Dória, mas é claro que vai levar o mesmo número do candidato dele, 45, é o candidato do Dória, enfim. Então, eu sou candidato a governador. O que não impede de eu ter conversas com o Alckmin pela relação que eu tenho de amizade, de respeito com ele. Ele ainda não se definiu a posição que ele quer ser candidato e ele terá sempre o meu respeito, mas eu sou candidato a governador. Ótimo, então ficou bem claro isso, o Márcio França é candidato ao governo, pode correr junto com o Alckmin, talvez num segundo turno, se houver, mas é candidato ao governo. Agora, quanto à questão da governabilidade, a gente chega, você acha que as eleições, com uma certa tranquilidade, que é difícil você falar em tranquilidade, com a estabilidade, principalmente do presidente da República, né? E com a polarização com o Lula, você acredita que a gente chega às eleições pela força das instituições que têm resistido e resistido bem até agora, Márcio? Porque você disse o ponto-chave de tudo, né? Os caras têm que ser julgados, é claro que se cometerem crimes, serem julgados no devido foro. Mas o maior julgamento que não escapa a ninguém é a urna, né? Você acha que a gente chega às eleições? Acho que chegam as eleições, igual ontem. Você se recorda que a gente passou uma semana ou duas, eles dizendo que vai ter quebra-quebra, que todo mundo ia atirar em todo mundo, que os policiais militares iam dar tiro. Eu digo, olha, vocês não conhecem a Polícia Militar de São Paulo, não conhecem a Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Técnica. Não há nenhum tipo de... A pessoa tem a sua opinião, claro que todos eles têm o direito de poder votar e gostar em que cada policial faz no seu voto, mas eles têm responsabilidade. Ninguém é responsável de ir numa manifestação para dar tiro para cima. E a manifestação houve, cada um contou o seu jeito lá de fazer manifestação. Semana que vem vai ter outra manifestação? Vai ter outra manifestação, dessa vez ao contrário, enfim. E nós vamos tocando, fazer o quê? Se é assim que a banda toca, nós vamos aprender a tocar desse jeito. O que eu acho é um desperdício de energia. Nós estamos desperdiçando a nossa energia, porque se nós tivéssemos o país andando no padrão da Suíça, aí tudo bem, cada dia vai um e resolve fazer. Mas agora nós estamos vivendo com o gás nesse preço, a carne sem poder comprar, as pessoas desempregadas. A vida real das pessoas está muito dura, muito dura. Quer dizer, quem se desloca para ir até um lugar, para fazer manifestação, enfim, tem alguma condição financeira, porque como é que a pessoa se desloca para ir até lá? Como é que ela paga a condução? Eu vi umas cenas lá, não sei se são verdadeiras ou fake, das pessoas distribuindo nota de R$100 para fazer manifestação. O que eu digo é o seguinte, nós não somos trouxa, né, Datena? As coisas não acontecem espontaneamente. Se nós temos agora aqui um processo nós estamos chegando a outubro, e outubro dá praticamente um ano da próxima eleição. É evidente que boa parte de tudo isso tem a ver com a sensação de que vai haver eleição, e entendo a eleição, corre o risco de ter um lado ou ter o outro. Faz parte. Quando eu perdi a eleição, eu não fiquei fazendo corpo mole. Eu liguei para o meu adversário, disse parabéns, boa sorte, que Deus te abençoe, siga seu caminho aí. Eu vou fazer a minha tarefa, que é de fiscalizar. Quem perde é colocado na posição de fiscalizador. Não é possível também que quem gosta do Bolsonaro não ache que a oposição a ele tem que fazer elogio a ele. A pessoa vai fazer crítica, é claro, porque está fiscalizando, é a tarefa dele. A democracia é assim, quando você perde, você fiscaliza, e quando você ganha, você tem que governar. Agora, o que nós temos que fazer aí, quem está no governo é governar. O Dória tem que parar de achar que está fiscalizando, ele tem que governar, ele é governador de São Paulo. É uma potência desse tamanho. Quais são as alternativas para o comerciante que fechou seu comércio? Frequente um restaurante qualquer aí, Datena. Veja os donos de buffet, os transportadores escolares, que estão há 2 anos praticamente sem nenhuma renda. E eu pergunto, não dá para baixar o ICMS do combustível? Não dá para baixar um pouco do ICMS da energia elétrica, da água, né, que é para a pessoa poder consumir? Nesse momento de maior crise, para poder mostrar, até para demonstrar para o Bolsonaro, não adianta ele ficar botando o dedo na cara do Bolsonaro sem ele dar um exemplo. Ele, ao contrário, aumentou todos os impostos em São Paulo, então fica sem moral para poder fazer a crítica do outro, né? É isso. Márcio, algo mais, se não, parabéns pelo seu posicionamento com conteúdo, falando o que tinha que falar, o que pensa,
no momento em que muita gente guarda a língua na boca, que é um momento de dificuldade para o povo brasileiro. Você está certo, eu estou dizendo isso há muito tempo. Nós precisamos botar comida no prato do brasileiro, combustível mais barato, ter acesso à educação, que está paralisada há muito tempo, ver como é que vão voltar às aulas, não é? Reduzir custo de tudo, só aumentar uma coisa, emprego, entendeu? Porque não pode o cara chegar com um salário mínimo no mercado, comprar uma cesta básica e sobrar R$ 35 e não sei até quando vai isso, porque os preços estão disparados. Então, a gente tem que cuidar do povo. Diz o bom senso, não é? A democracia, que é espalhar o bem comum, que quando a gente atravessa uma crise, nós vivemos um flagelo de uma pandeconomia, nós temos que acudir o povo. E o povo não está sendo acudido da forma que deve ser acudido, nem pelo governo central e nem por muitos governadores desse país, prefeitos e assim por diante. Foi um prazer falar contigo, Márcio. Prazer, Datena. Posso só aproveitar a sua oportunidade aí, que a gente sabe a sua força? O governador de São Paulo, a semana passada, tomou mais uma determinação que eu peço para que ele reveja essa determinação. Você sabe que nós implantamos em São Paulo mais de 50 restaurantes daquele Bom Prato, que servem comida a R$1, que tem sido muito útil nessa situação, as pessoas com mais pobres, as pessoas com mais idade, enfim. E aí, durante a pandemia, as pessoas podem ir lá e buscar o Marmitex. Ao invés de comer no restaurante, eles podiam buscar com o Marmitex. Na semana passada, ele proibiu, ou alguém lá da secretaria proibiu, então não pode mais Marmitex. Então as pessoas agora são obrigadas a comer lá, só que muita gente doente, machucada, com medo de ir aos restaurantes, acaba não comendo por conta disso. E, sinceramente, não é possível que isso possa gerar uma economia tão importante que ele vai tirar a chance das pessoas comerem com Marmitex nas suas casas. Quer dizer, acaba sendo uma coisa hedionda, né? E eu estou pedindo aí para você, para o pessoal, ajudar aí a gente fazer eles voltarem a permitir o Marmitex, que as pessoas mais pobres precisam do Marmitex para comer nas suas casas, elas não se deslocam. É isso. Não, e muitas vezes o pai vai lá buscar comida para os filhos que ele não vai comer, a mãe vai lá buscar comida para o pai que está doente, para os filhos que ela não vai comer. Esse é o detalhe. Tem isso também. É uma pena, é uma pena. Eu nunca vi tanta maldade no momento que você precisava estar fazendo bondade, né? Diz o bom senso do político, inclusive, você é um dos maiores articulistas políticos que eu conheço, né? Diz o bom senso que, da realidade, num momento como esse, você tem que fazer bondades ao povo brasileiro. Isso já seria fora de crise, né? Agora, o cara retira a gratuidade dos 60 a mais, não deixa o cara levar o Marmitex para casa. Isso vai na contramão da história e de uma palavra usada muito no discurso do Papa Francisco, que eu quero crer, independente de qualquer religião, todo mundo concorda com a gente que há que se ter misericórdia do povo brasileiro num momento como esse. Abraço grande, Márcio. Um abração. Tchau, Datena. Fica com Deus. Prazer falar contigo sempre.